A paz do Senhor, eu sou a Mari Souza e seja bem-vindo ao nosso podcast, O Impacto do ID. O nosso podcast tem o intuito de entrevistar irmãos que aceitaram cumprir o ID na sua vida. Hoje, nós vamos entrevistar a missionária Márcia Cristiane. Seja muito bem-vinda, missionária. É um prazer receber a senhora no nosso podcast. Muito obrigado, Mari. A honra é toda nossa de poder estar com vocês essa tarde e dividirmos um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e nosso ministério. Nós aproveitamos a oportunidade que a missionária veio pregar no aniversário da igreja de 5 anos. E como de costume, o nosso podcast inicia a missionária com a pergunta: qual foi o maior impacto do ID na sua vida? Mari, o maior impacto que nós tivemos na nossa caminhada foi quando nós precisamos renunciar aos nossos sonhos e projetos para abraçarmos a proposta de Deus para a nossa vida. O ID, ele tem um preço a ser pago. E nós temos pagado esse preço já há algumas décadas, onde o Senhor nos tirou. Eu sou natural de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul. E Deus nos tirou da nossa terra para vir ao estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós estamos em solo gaúcho, fazendo esta obra maravilhosa do Senhor Jesus. Há quantos anos a senhora faz a obra, missionária? Há mais de 2 décadas. Glória a Deus, aleluia. E missionária, qual foi a maior experiência que a senhora teve? Olha, são inúmeras, né? Mas nós podemos nos posicionar diante de algumas que nos deixaram grandes experiências. Quando nós ganhamos famílias dentro deste estado, que já de longas datas as pessoas estavam afastadas, as pessoas estavam desacreditadas, e Deus nos fez essa promessa, porque eu acredito num Deus que fala e num Deus que a sua palavra não cai por terra. E nós visitamos essas famílias e alguém dizia que seria impossível que essas pessoas regressassem ao caminho do Senhor, porque eram pessoas que há muitos anos estavam afastadas, pessoas que a sua índole diante da sociedade também, infelizmente, também não era boa. Mas Deus é tão maravilhoso que através da nossa ida naquele lugar, o Senhor as trouxe, não só uma pessoa, mas todos os membros da família hoje estão servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E missionária, no mundo espiritual, a gente sabe que existem muitas batalhas. A senhora poderia nos relatar alguma experiência que a senhora teve com o mundo espiritual? Hoje eu posso lhe dizer que a maior experiência que eu tenho no mundo espiritual é poder atuar no estado do Rio Grande do Sul. Porque o estado do Rio Grande do Sul hoje, a nível nacional, é o maior desafio da nação brasileira. Acredite ou não, eu estou te falando de algo estatístico, o estado do Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado menos evangelizado. Ele só perde para o estado do Piauí, porque o estado do Piauí, existe 2 situações diferenciadas que se destacam para com o estado do Rio Grande do Sul, que é a arrecadação financeira, né, o PIB, o Produto Interno Bruto, e também o índice de analfabetismo. E a gente sabe que quanto mais há uma ignorância, mais difícil é para introduzir o evangelho. Mas este estado, ele tem uma carência muito grande. E quando nós vivenciamos essa tragédia que infelizmente aconteceu no mês de maio do ano 2024, nós vimos que Deus voltou os olhos de toda a nação e também de muitos países do mundo para a necessidade espiritual deste estado. Porque o estado do Rio Grande do Sul hoje, ele é um estado que, infelizmente, além de ser o segundo menos evangelizado, ele também é o segundo estado de população de pele branca, mas é o estado que mais tem praticantes de ocultismo de toda a nação brasileira. Hoje, a nossa incidência de cristianismo, nós estamos entre 8,2 de evangélicos neste estado. Nós hoje temos grande desafio, porque é neste lugar que existe uma grande diversidade religiosa, e também nós temos hoje uma cidade que ela é conhecida como a cidade de maior incidência de ateísmo, que é a cidade de Chuí, onde 52% dos seus moradores são ateus. Dizem que não existe um Deus. Quando eu olho para o estado do Rio Grande do Sul, eu vejo uma necessidade, uma carência muito grande. E hoje, para nós, o solo gaúcho é um grande desafio para se levar o evangelho. Tivemos muitas experiências nessas mais de 2 décadas que estamos neste estado, de cidades que nós adentramos, e nessas cidades nós fomos ministrar a palavra, ganhamos pessoas ali para o Senhor Jesus, e na madrugada o principado daquela cidade veio nos contra-atacar. Como nós estávamos em uma cidade aqui muito próxima, e quando nós chegamos na madrugada, aquela noite o Senhor salvou muitas almas,
Muitas pessoas que estavam paradas, afastadas dos caminhos do Senhor, voltaram para Jesus. E na madrugada, o principado daquela cidade se apresentou, eu estou falando de algo de mundo espiritual, e exigiu a nossa retirada daquele lugar, porque ele reivindicava que aquelas almas seriam dele. Mas nós fomos para a oração naquela madrugada e eles tinham uma procissão naquela cidade. E naquela procissão, naquele dia, eles foram levar ali o elemento daquela procissão e a embarcação que eles estavam carregando acabou até afundando, naufragando. E o corpo de bombeiro que estava fazendo ali aquele monitoramento, Deus deu um grande livramento para aquelas pessoas. Mas ali nós entendemos o nível da batalha a qual nós estávamos. E era encerramento de um evento. Quando foi no domingo à noite, Deus mandou um número muito maior de pessoas e muito mais vidas aceitaram Jesus ali, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ontem, enquanto a senhora ministrava, a senhora falou sobre mente escrava. A senhora poderia falar um pouco mais sobre isso? Quando nós olhamos para os parâmetros bíblicos, e nós vemos que quando Deus tira o povo de Israel, o povo hebreu, dos termos egípcios, em direção à promessa a qual o Senhor havia feito. E é muito interessante que quando você adentra ao texto do livro de Êxodo, capítulo 13, e você vê que Deus poderia ter levado aquele povo pelo caminho da terra dos filisteus. Mas o Senhor vai levar aquele povo justamente pelo caminho de deserto. Porque a Bíblia diz que havia guerra e que o povo poderia voltar atrás. Aí nós nos perguntamos, mas aquele povo não estava armado? O texto diz que o povo estava armado. O povo não iria reagir, porque aquele povo viveu mais de 180 anos, segundo rudimentos históricos, dentro da escravidão. Então eles se adequaram à situação. A mente deles se tornou escrava. É o que Paulo ele nos alerta em Romanos 12:2, quando Paulo diz, não vos conformeis a este mundo. Ele está dizendo, não se adeque, não entre na forma do sistema. Reaja, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ali nós temos uma promessa, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nos faz entender pelo texto que para vivermos o novo de Deus, precisamos nos permitir nos renovarmos diante da proposta do Senhor. A minha família foi assim. Todos os casamentos da minha família não deram certo. Os meus antepassados todos morreram determinada patologia, todos morreram de infarto, todos morreram de câncer. E alguém vai, infelizmente, se conformamos a essa situação. Por quê? Porque a mente dessa pessoa ela já foi escravizada. E é aí que a Bíblia nos chama a atenção para que nós venhamos a tomar uma reação, quebrarmos esse ciclo. Porque através da nossa vida, Deus trará um tempo novo para a nossa geração. Hoje, na sua visão, qual é que é a maior arma do inimigo para desviar as pessoas e principalmente os crentes? Nós estamos lidando contra uma artilharia. E quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai dizer que nós não ignoramos os ardis do nosso adversário. Isso não é exaltar o poder do nosso inimigo. O que nós precisamos entender é que existe uma batalha. Acredite ou não, creia ou não, essa batalha ela está presente. Ela não é opção nossa, nós nascemos inseridos dentro dessa batalha espiritual. E ela é perigosa porque não se dá no mundo palpável. E nesta batalha nós temos um arqui-inimigo declarado. E a Bíblia o chama de estrategista, alguém que se utiliza de estratégias. E uma das maiores estratégias do nosso adversário chama-se engano. Se você olhar o desfecho histórico, tudo que Satanás conseguiu em território foi através do engano. Ele enganou a Eva, que posteriormente enganou Adão. E assim vem se repetindo sucessivamente. E hoje não tem sido diferente. As estratégias, elas têm sido as mesmas em lugares diferenciados. Antigamente, o nosso adversário, ele desviava uma pessoa e ele lançava fora da igreja. Hoje ele faz questão de deixá-la no meio do rebanho. Porém, ele vai enganando esta pessoa, fazendo ela acreditar que por estar dentro de um templo, ir a um culto, quem sabe participar de um departamento, um coral, atuar em alguma área, ela está salva. Só que a minha Bíblia e a sua Bíblia não garante isso. Evangelho é renúncia, evangelho é transformação de vida. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo nova criatura é, que as coisas velhas passam e que tudo se faz novo. Jesus diz que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho sem renúncia não existe. Salvação sem cruz não existe. E hoje o nosso adversário está vendendo, infelizmente, este evangelho de facilidades,
Esse evangelho é onde você entra como quer, como está e fica como você quer. Mas alguém não te perguntou para onde você quer ir. Porque se é para o céu, você precisa entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Porque vai te conduzir à vida eterna. Missionária, a senhora anda pelo mundo inteiro levando a palavra. A senhora poderia nos falar sobre apostasia? E nós sabemos que nós estamos muito próximos à linha de chegada. A igreja está muito próxima ao arrebatamento. Isso é inegável. Através dos sinais nós temos essa convicção. E a apostasia seria o maior sinal dentro dela. A apostasia para nós é o abandono de verdade. Hoje nós vivemos, infelizmente, uma troca de valores. O que era certo passou a ser errado, mas o que é errado passou a ser certo. E isso adentrou ao lugar que deveria ser resistência, que infelizmente é o nosso meio evangélico. Hoje a igreja está perdendo a sua identidade. Qual é a identidade da igreja? É ser diferente do mundo. A igreja foi chamada para estar na contramão, de maneira que Tiago vai dizer que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas a igreja hoje ela tem dado os braços, andado de braços dados com o mundo e quer servir ao Senhor. E isso está fazendo ela perder a sua identidade e desfrutar do propósito de Deus. Hoje nós não vimos mais libertação, as pessoas entram e saem da mesma maneira, os sinais já não se seguem mais. Infelizmente, muitos altares nossos estão minados pelo adultério, estão minados pelo pecado. Hoje você não prega mais contra o pecado sem ofender alguém que está te ouvindo. Por quê? Porque as pessoas estão tão disseminadas a este evangelho de facilidade que elas acreditaram e elas acreditam que não precisa abandonar nada. Que Deus é bonzinho e que tudo está resolvido. Hoje pregam muito que Deus é amor, mas esquecem que Ele também é fogo consumidor, né? E Ele é justiça e é juízo. Isto. Só que isso está trazendo um prejuízo muito grande. Porque esta geração que nós estamos vendo, que está nascendo agora, essa geração que ela vem vindo, se o arrebatamento não se der em nossos dias, serão eles que vão estar atrás dos nossos altares. É essa geração que vai liderar as nossas convenções. E o que nós estamos investindo neles? É a geração dos games, é a geração hoje das mídias, é a geração da tecnologia, mas não tem comunhão, eles não têm intimidade com Deus. E nós precisamos nos despertar enquanto é tempo. Miss, a senhora teve alguma experiência com algum missionário no continente africano que lhe impactou? Eu estava num evento, aqui, ainda no sul do Brasil, e eu conheci uma missionária do Senegal. Essa missionária é uma pessoa muito influente, nós estávamos conversando, e ela estava me relatando a situação do país em termos de ocultismo. Quando ela me contou as suas experiências, eu me lembrei muito do que os nossos missionários que trabalham hoje em Moçambique também nos contaram. E reiteramos as informações que ela havia me passado. E uma das coisas que ela me contou assim que me chamou muita atenção, ela mostrando ali uma foto, foi feito um trabalho para ela de bruxaria, ela é uma brasileira, e ela estava no solo de Senegal, onde os cabelos dela caíram, de maneira que ela ficou assim como totalmente sem cabelos, sabe? Totalmente calma. E aconteceu uma situação, ela contando ali para nós, que a feitiçaria ela é tão exposta, tanto no Senegal como em Moçambique e outros países ali do continente africano, que ela é vendida nas feiras, como se fosse um tempero. E é muito comum as prostitutas da Europa descerem até estes países para comprar o feitiço ali. E elas colocam muitas vezes esse pó na bebida, na comida do cliente. Pode ser a pessoa mais difícil, pode ser o homem mais bonito, mais rico. Elas conseguem domá-los, elas conseguem subjugá-los somente através do ocultismo. E quando ela me contando as suas experiências, eu fiquei muito impactada. E os missionários também já haviam nos revelado, já havia nos informado sobre essa situação. Então, você vê o que é o nível do mundo espiritual. É algo que nós não podemos jamais desprezar, mas que nós estejamos revestidos para o tamanho desta batalha.